colocar aqui. A ação foi iniciada. Bom, primeiramente, boa noite, tá? Ontem, pessoal, a gente falou de circuitos RLC série, tá? Então, nós fizemos esse exercício aqui, em que a gente tinha um circuito RLC série, né? Com diferentes valores de R, de L, de C, né? Na verdade, ele deu aqui as reatâncias, então, de XC e de XL, né? E aí nós vimos a condição, né? Do circuito com uma impedância resultante, uma impedância equivalente indutiva, com impedância equivalente capacitiva e em ressonância, em que as reatâncias, né, as impedâncias ou as reatâncias do capacitor e do indutor se anulam, de forma que a carga ela fica puramente resistiva, tá? Aí nós fizemos essas análises, tal, aqui tem a resolução, a gente fez isso aqui junto, né? Aqui os gráficos das tensões, total no resistor, no indutor e no capacitor. Falamos de alguns detalhes, alguns pormenores aqui. Vimos os diagramas fasoriais de tensão, nesse caso do circuito série, né? A tensão total é a soma das tensões, né? No caso do circuito indutivo, a tensão no indutor é maior do que a tensão no capacitor, porque a reatância do indutor é maior do que a reatância no capacitor. E aí se a gente for desenhar esses fasores, né, nós vamos ter aqui nesse sentido, né? Reparem aqui, a gente nem chegou a analisar tanto isso aqui, mas reparem que ó, a tensão no indutor, ela é essa seta que está aqui que eu vou riscar de preto. A tensão no capacitor seria essa seta aqui que eu vou riscar de azul, né? Reparem que elas estão em sentidos opostos, por quê? Porque o fasor, a impedância, né, do indutor, ela é imaginária positiva, então a gente representa para cima naquele diagrama que a gente faz, e a do capacitor, ela é imaginária negativa, então a gente representa para baixo no circuito que a gente faz, né? A impedância, a tensão do resistor, a gente está representando ela aqui, e aí nós vamos ter, né, primeiro, a impedância resultante entre o indutor e o capacitor, como elas estão em sentidos opostos, uma anula a outra, né? Não anula, na verdade, uma reduz o efeito da outra, de forma que a gente tem, né, a tensão no indutor aqui, a do capacitor aqui, e a resultante, a soma das duas tensões, ela acaba ficando menor do que a do indutor, né? E aí a resultante que a gente tem no final das contas é essa aqui. No outro caso aqui, no caso do circuito capacitivo, a tensão no capacitor ela é maior do que a tensão no indutor. Isso quer dizer que a reatância capacitiva é maior do que a reatância indutiva. Então, se a gente tiver que fazer um diagrama, ó, mais uma vez, a tensão no indutor eu vou representar como uma seta para cima, a do capacitor como uma seta para baixo, só que agora, como a do capacitor é maior, na hora que eu fizer, né, essa soma vetorial entre essas duas aqui, nós vamos ter como resultante da tensão do indutor com a do capacitor uma seta para baixo, né, indicando aí a característica capacitiva do circuito. E para um circuito em ressonância, nós vimos lá, né, a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva, a tensão no indutor é igual à tensão no capacitor, né, porém em sentidos opostos. A gente tem que lembrar isso aí, né, a questão da defasagem lá de uma e da outra. E a tensão, né, resultante, então, ela é puramente a tensão do resistor. Então, ele mostrou aqui, ó, a tensão no indutor está para cima, a tensão do capacitor está aqui para baixo, e aí elas têm o mesmo valor em módulo, como elas estão em sentidos opostos, né, elas iriam aí se anular, e aí nós temos como resultante a própria tensão no resistor. Bom, fizemos esse outro exercício, calculamos aqui no outro circuito RLC, né, em série de resistor, indutor e capacitor, e aí nós vimos que isso aqui é a soma, né, o resultado aqui, a impedância equivalente era a soma, mas aqui nós usamos alguns valores mais didáticos, né, para um sinal de tensão aqui, nós encontramos
o sinal de corrente, a expressão da corrente nesse circuito. Calculamos também qual seria a frequência que deveria ser usada se eu quisesse que o circuito entrasse em ressonância. Então, nós falamos lá que a ressonância ocorre quando o indutor, o efeito do indutor, né, anula o efeito do capacitor na impedância equivalente. Então, a gente tem, né, as reatâncias indutiva e capacitiva sendo iguais. Então, a gente até resolveu lá, né, igualando a reatância indutiva com a reatância capacitiva, e depois nós fizemos isso para um circuito genérico, em que a gente descobriu lá, né, que a frequência angular é 1 sobre a raiz da indutância vezes a capacitância. Isso aqui que vai provocar a situação de ressonância num circuito RLC série. Beleza, gente? Beleza. Bom, falando agora, pessoal, do circuito RLC paralelo, tá? No material aqui, nós temos um circuito RLC paralelo de forma genérica, tá? O que acontece? Nós temos uma fonte de tensão, que vai ter uma tensão U aqui, tá? Uma corrente do gerador, uma corrente da fonte, que vai rodar por esse ramo do circuito. E aí, como o circuito é paralelo, nós temos a divisão dessa corrente e aqui em 3 componentes, né? Para 3 ramos diferentes, né? Uma componente que eu estou chamando de IC, a corrente que vai passar no ramo do capacitor. Uma componente que a gente chama de IL, vai passar no ramo do indutor. E uma corrente que a gente chama de IR, que vai passar no ramo do resistor. Então, né, nós vimos lá, configuração paralelo, a tensão é igual e a divisão da corrente. Ele já adianta aqui, nós vamos constatar por meio de alguns exercícios, né, essas situações aqui, tá? Só para a gente poder entender, quando eu tenho 2 resistores em paralelo, pessoal, quem é que sobressai, né? Vamos supor que esse aqui é de 1 ohm e esse aqui é de 10.000 ohms, 1 quilôohm, né? Na associação em paralelo, quando eu vou encontrar a resistência equivalente aqui, essa resistência equivalente, ela puxa para o lado do resistor de 1 ohm, do menor, ou do resistor de 1.000 ohms, do maior? Do menor. Do menor, né? Ela puxa para o lado do menor. Então, quando a gente for analisar a natureza da impedância equivalente, ela segue essa mesma lógica, tá? A gente vai puxar para o lado da reatância que for menor. Então, quando eu falo de uma associação em paralelo de um capacitor com um indutor, se a reatância do indutor é menor do que a reatância do capacitor, o circuito ele é indutivo. Se a reatância do indutor ela é maior do que a do capacitor, o circuito ele é capacitivo. E se as duas são iguais, nós vamos ter também a situação que a gente fala que o circuito está em ressonância. O que a gente pode falar sobre as correntes, né? Segue mais ou menos a mesma lógica. Se eu tiver uma corrente aqui que se divide nesses 2 ramos, uma corrente I1 e uma corrente I2, e eu vou comparar I1 com I2, quem é maior? A corrente I1. A resistência é I1 é menor. maior, porque a resistência é menor. O mesmo vai acontecer com a situação das reatâncias, tá? Ó, quando a reatância, quando o circuito ele é indutivo, ou seja, a reatância do indutor é menor do que a do capacitor, a corrente do indutor ela é maior do que a do capacitor. Já na situação em que a reatância do capacitor é menor, a corrente nele é maior. Então, mesma coisa que um circuito resistivo, né? Se a resistência é menor, a corrente é maior. Aqui, a corrente vai ser maior de quem? Do dispositivo que tiver a reatância maior. E no caso de ressonância, o valor das correntes aqui, do indutor e do capacitor, vão ser iguais. Ok? Ok. Beleza. Tem alguns exercícios, alguns exemplos aqui para a gente fazer.
Vamos fazer eles juntos. Ó, para o circuito a seguir, calcular as expressões para a tensão, E de T, e para as correntes sobre cada um dos elementos, sabendo que a corrente fasorial I é igual a 12 fase zero, que é essa fonte de corrente aqui, né? E que R igual a 8 ohms, XC igual a 10 ohms e XL igual a 4 ohms. Como eu tenho uma situação ali de 3 componentes em paralelo, né? Vamos fazer as associações mesmo dessas impedâncias até para a gente treinar a manipulação aí desses números complexos. Então, nós temos uma fonte... Nós temos uma fonte de corrente, uma fonte de... Uai. Problema aqui na canetinha. Acho que agora vai. Nós temos aqui uma fonte de corrente, que ele designou lá como corrente fasorial I, né? E um circuito RLC paralelo. R, um indutor e um capacitor. Como eu falei, né, no circuito paralelo, o que é igual? A tensão. Então, se eu desenhar o fasor tensão aqui nesse sentido, orientado dessa forma, nós vamos ter, né, essa mesma tensão para o resistor, para o indutor e para o capacitor. E essa corrente I, que é a corrente da fonte aqui, ela vai se dividir, né? Nós vamos ter aqui uma corrente no resistor, uma corrente no indutor e uma corrente no capacitor. Vamos ver lá, né? Vou anotar as informações que ele deu aqui. Ó, a corrente é de 12 com fase zero. Fasor corrente. 12 amperes com fase 0 graus. Resistência de 8 ohms. Reatância indutiva de 4 ohms. Reatância capacitiva de 8 ohms. Ó, aqui a gente já sabe que, ó, quem é menor? A reatância do indutor. Então, essa impedância aqui, ela vai puxar para uma impedância indutiva, né? Não, no paralelo puxa para quem é menor. Ah, beleza, Que a ok. gente acabou de falar, né? E a Beleza. corrente no capacitor, no indutor também vai ser maior porque a reatância é menor. Vamos comprovar isso aqui, né? Ele pede a corrente em cada um dos elementos, então vou achar cada uma dessas correntes. Vamos definir primeiro as impedâncias. A impedância do resistor é a própria resistência. A impedância do indutor é J vezes a reatância dele. E a impedância do capacitor é menos J vezes a reatância dele. Vamos lá, então. Primeiro eu vou fazer o paralelo dos dispositivos reativos. Então, eu vou fazer o paralelo desses dois aqui. Vou fazer 2 a 2, tá? Para a gente poder... Vou chamar de Z1, que é ZL em paralelo com ZC. Fazemos o produto das reatâncias, das impedâncias, J4 vezes menos J8, e dividimos pela soma, J4 mais menos J8. Então, a impedância equivalente Z1 vai ser mais vezes menos, menos J vezes J dá J ao quadrado, e 4 vezes 8, 32. Dividido por embaixo. Fica J4 menos J8. Então, nós vamos ter, ó, J ao quadrado, a unidade imaginária raiz de menos 1 ao quadrado é menos 1. Então, menos vezes esse menos 1 vai ficar positivo, e 32, número real, dividido, lá embaixo, J4 menos J8 dá menos
J4. Tá? Pessoal, aqui eu não preciso, na verdade, né, fazer essa divisão transformando na forma polar. Eu posso fazer, mas aqui, como eu tenho um número que não tem parte real e imaginária, tanto no numerador quanto no denominador, o numerador é puramente real, o denominador é puramente imaginário, né, tem formas mais fáceis da gente fazer. Eu vou fazer da forma transformando para a forma polar, tudo mais, e depois eu vou fazer da outra forma. Fiquem livres para fazer da forma como vocês quiserem, tá? Então, primeiro, transformando para a forma polar, que também é fácil, não tem muito segredo não, ó. 32 é puramente real, 32 com fase zero. Embaixo, menos J4, puramente imaginário e negativo, 4 com a fase de menos 90 graus. Então, nós vamos ter aqui, né? 32 dividido por 4, 8. 0 menos 90 é 0 mais 90, que vai resultar em 90 graus. Tá? Se eu não transformasse para polar, como é que eu poderia resolver isso aqui? Ó? 32 dividido por menos J4. Né? Sinal negativo no denominador, eu posso representar ele aqui. E aí, como é que eu tiro esse J que está no denominador? Multiplico por J em cima e embaixo. Aí ficaria menos J32 em cima, dividido por J ao quadrado vezes 4. Como nós já falamos, J ao quadrado é menos 1. Menos 1 com esse menos daqui vai ficar positivo. Então, fica J32 dividido por 4, que é J8. J8 é a mesma coisa que 8 com ângulo de 90 graus, né? Puramente imaginário e positivo. Tudo bem? Sim, sim, Beleza, gente? tranquilo. Daqui a gente já repara, inclusive, que o quê? Que essa impedância em paralelo do indutor e do capacitor, como a reatância do indutor é menor, ela vai ser uma impedância indutiva ou capacitiva? Indutiva. Indutiva, né? Até da outra forma que a gente usou para fazer a conta aqui, ó, nós encontramos uma impedância puramente imaginária e positiva. Então, na verdade, isso aí se resume, né? Eu poderia encontrar um equivalente aí como sendo só indutor. Essa Z1 aqui é uma impedância puramente indutiva. Ok. Aí, galera, como é que ficaria o circuito equivalente aqui, então? Ó? Fonte de corrente, resistor aqui e a nossa impedância Z1, que agora estão em paralelo. Então, agora vamos fazer o paralelo entre esse resistor e essa impedância, né? Então, ó, a impedância equivalente é a impedância do resistor em paralelo com a impedância Z1. Então, nós vamos ter, né, impedância do resistor 8, impedância Z1, né? 8 com fase 90. Embaixo a soma, 8 mais 8 com fase 90. Então, nós vamos ter como impedância equivalente aqui, ó, em cima, como é um número real vezes um número imaginário na forma polar, basta eu multiplicar os módulos, 64 com fase 90. E embaixo, eu vou ter que transformar para a forma retangular. Lembrem-se sempre, eu não posso fazer soma nem subtração na forma polar. Então, 8 com fase 90 seria J8, puramente imaginário positivo, né? 90 graus está em cima do eixo imaginário. Para fazer a divisão, nós vamos transformar o denominador para a forma polar.
Então, parte real 8, parte imaginária 8, dá 11,31 com fase 45, né? Parte real e imaginária igual, 45 graus. Então, a impedância equivalente vai ser 64 dividido por 11,31 dá 5,66 e a fase 90 menos 45 dá 45 graus. Pessoal, impedância equivalente no final de tudo, indutiva ou capacitiva? Ainda assim indutivo. Ainda assim indutivo, né? Daqui a gente conclui que se eu tenho um indutor em paralelo com o resistor, a impedância equivalente final é indutiva. Mesma coisa vai acontecer se eu tiver um capacitor em paralelo com o resistor. A impedância final vai ser capacitiva, só que aí vai ter também uma parte real, né? Obviamente, pelos efeitos aí da resistência do resistor. Beleza. Encontramos a impedância equivalente, agora a gente consegue encontrar a tensão, né? A tensão ali que ele chamou de, no exercício, é a impedância equivalente vezes a corrente total, né? Lembrando que aqui a gente iria para essa situação de circuito aqui, ó. Fasor corrente I, fasor tensão E. Então, aqui a gente aplica a lei de Ohm direto. Então, a impedância 5,66 com fase 45 graus e a corrente 12 com fase 0 graus. Já estão na forma polar, vamos multiplicar os módulos, 5,66 vezes 12 vai dar 67,92 e a fase soma 45 mais 0, 45 graus volts. Tudo bem até aqui? Sim. Falta encontrar as correntes agora, né? Que foram pedidas. Bom, corrente a gente sabe que é a tensão dividido pela impedância. Então, a corrente no resistor é a tensão nele dividido pela impedância dele, pela impedância resistiva. Então, vai ser 67,92 com fase 45 dividido por 8, né? Ou 8 com fase 0. Então, nós vamos encontrar 67,92 por 8. Dá aproximadamente, aqui eu já vou arredondar para 8,5 com fase 45 menos 0, 45 graus, né? Olha lá, importante. Corrente e tensão no resistor estão em fase, 45 graus aí de defasagem para as duas. Corrente no indutor é a tensão dividido pela impedância do indutor. Tensão é a mesma, estão em paralelo, 67,92 com fase 45 graus. Impedância do indutor é J4, que na forma polar é 4 com a fase 90 graus. Então, chegamos em uma corrente para o indutor de 67,92 dividido por 4 dá 16,98 com fase 45 menos 90 menos 45 graus. Então, reparem, ó, defasagem entre a tensão e a corrente no indutor de 90 graus. E a corrente está atrasada, o ângulo dela é menor. Então, ela vem depois. Para o capacitor, eu vou apagar essa parte aqui, ó. Eu acho que fica melhor para a gente poder fazer a conta. Vou deixar o circuito original ali do lado esquerdo. Para o capacitor, corrente no capacitor é a tensão em cima dele dividido pela impedância capacitiva.
Então, os nossos mesmos, 67,92 com fase 45. Embaixo, ó, menos J8, a impedância do capacitor, seria 8 com fase de menos 90 graus. Então, fasor corrente, divide os módulos, 67,92 dividido por 8, dá 8,5. Nós fizemos essa conta aqui, né? 45 menos 90 é 45 mais 90. 135 graus amperes. Então, fazendo a comparação também que a gente fez, a corrente no capacitor, ela a fase dela, né, é maior do que a fase da tensão, né? Então, ela está 90 graus, na verdade, adiantada. A corrente vem primeiro, a tensão vem depois, tá? Mas no circuito, de uma forma geral, tensão total, né, e corrente total, vão ter uma defasagem aí de 45 graus, tá? Nem 90, nem 0, nem menos 90, porque a impedância equivalente não é nem resistiva, nem indutiva, nem capacitiva, né? Puramente, ela é uma combinação, né, de efeito resistivo com efeito indutivo. Beleza? E aí a gente pode até ver, né, ó, a fase da corrente é menor, 0 é menor do que 45. Isso quer dizer que a corrente está atrasada, ela vem depois. Traduz para a gente aí o efeito indutivo da impedância equivalente que nós encontramos. Tudo bem, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Ok, se for analisar assim, a tensão encontrada para a fonte em relação à corrente que já foi informada, a gente pode falar que a tensão está adiantada, não é isso? 45 graus? Pode falar que a tensão está adiantada em relação à corrente. Ok. Esse aqui é um outro, né? O circuito, tá? Deixa eu ver aqui só uma coisa, gente. O 9 e o 10 parece que são iguais. Ele colocou o 9 e o 10 como iguais aí. Vamos pegar esse 9 aqui. Até vou usar uma outra abordagem, né? Vou usar essa abordagem que ele usou aqui para calcular a impedância equivalente direto. Mas é um exercício que ele pede a mesma coisa, tá? O raciocínio aqui é o mesmo. Nós temos uma fonte de corrente e um circuito RLC paralelo. Vou pegar os dados aqui, né? Para o circuito abaixo, calcular a tensão E e as correntes sobre cada um dos elementos que compõem o circuito, sabendo que fasor corrente I, que está aqui, é 12 com fase 0. A tensão E é a tensão nos dispositivos, né? Em paralelo, a tensão é igual. R igual a 8 ohms. E 10. L 4 ohms. Pessoal, eu vou mudar a metodologia aqui. Vamos calcular direto a nossa impedância equivalente usando a fórmula, né, dos paralelos lá que a gente tem, né? Poderia até a gente chamar da soma lá das admitâncias, né? Mas primeiro, determinando as impedâncias, a impedância do resistor é 8. A impedância no capacitor, impedância no capacitor é menos J vezes a reatância, e a impedância no indutor é J vezes a reatância dele. Como é que a gente calcula o paralelo direto aqui de mais de dois componentes, né? 1 sobre a impedância equivalente é igual a 1 sobre a impedância do primeiro, que é a impedância do resistor, mais 1 sobre a impedância do segundo, que é a do indutor,
mais 1 sobre a impedância do terceiro, que é a do capacitor. Tá? Então, vamos fazer dessa forma. Lembrando que a gente viu um conceito, né, de que 1 sobre uma impedância é o que a gente chama de admitância, né? Nós vimos esse conceito aí há uns dias atrás, quando eu falei de impedância. Então, 1 sobre a impedância equivalente poderia ser escrito aqui como admitância equivalente, 1 sobre a impedância do resistor é a admitância do resistor, 1 sobre a impedância do indutor é a admitância do indutor, e 1 sobre a impedância do capacitor é a admitância do capacitor. Poderíamos transformar todos em admitância e somar e fazer a análise usando a admitância, tá? Em algumas aplicações, como eu falei com vocês, de projetos, por exemplo, de amplificadores de radiofrequência, é usada aqui a admitância. Mas aqui não tem necessidade para a gente, né? Então, ó, deixa eu voltar. 1 sobre a impedância equivalente é 1 sobre 8, mais 1 sobre J4, mais 1 sobre menos J10. Então, 1 sobre a impedância equivalente, 1 sobre 8, dá 0,125, né? Isso. 0,125 mais 1 sobre J4 é 1 sobre 4 com fase 90. E 1 sobre menos J10 é 1 sobre 10 com fase menos 90. Lembrando, pessoal, que 1 aqui em cima é puramente real, então é fase 0. Só para a gente poder fazer essa divisão aí. Então, 1 sobre a impedância equivalente é igual a 0,125 mais, dividimos os módulos, 1 dividido por 4 é 0,25, subtraímos as fases, 0 menos 90 é menos 90, mais 1 sobre 10, 0,1, 0 menos menos 90 é 0 mais 90, que é 90 positivo. Reparem uma coisa aqui, ó. Quando a impedância ela é indutiva, ou seja, ela é positiva, a admitância aqui, ó, a fase dela é negativa, tá? Então a admitância ela fica negativa. Se a impedância ela é negativa, ou seja, remete a um capacitor, a admitância ela é positiva com fase positiva. Então existe uma inversão de sinais aí quando a gente transforma de impedância para admitância. Então só para mostrar isso para vocês. Continuando nossa conta, transformando agora na forma retangular para a gente fazer a soma, 0,25 com fase menos 90 está lá para baixo, né, no eixo dos imaginários. Está aqui para baixo. Então, é menos J 0,25. Não preciso fazer a conta, não. E 0,1 com fase 90, puramente imaginário, positivo. J 0,1. Então, 1 sobre a impedância equivalente é 0,125 menos J 0,25 mais J 0,1 é menos J 0,15. E agora, pessoal? Eu tenho o resultado ali de 1 sobre a impedância equivalente. Preciso inverter ela para encontrar a impedância equivalente. Vai ser 1 dividido pelo resultado que a gente havia encontrado. Então, nossa impedância equivalente fica sendo, em cima, 1 é 1 com fase 0, embaixo vamos transformar. Vai ser 0,2 com fase menos 50,19 graus. Então, a impedância equivalente fica sendo 1 dividido por 0,2 dá 5, né? 5. E 0 menos menos 50,19, 50,19.
19 graus ohms. Pessoal, ângulo da impedância positivo. Se o ângulo da impedância é positivo, isso implica para a gente que a impedância ela é indutiva, tá? Eu falar aqui, eu tenho encontrado um resultado que tem impedância indutiva, de acordo com os valores das reatâncias dados, faz sentido? Sim. Sim, por quê? Sim, porque no caso o indutor teria resistência menor, onde passaria mais corrente, né? Tem uma reatância menor, passaria mais corrente, então puxa para o lado dele, vamos dizer assim, né? Se no circuito paralelo, né, puxa para o lado menor. No circuito série, puxa para o lado maior. Então, como a reatância do indutor é menor, a impedância resultante, a impedância equivalente, ela vai ter mesmo uma característica indutiva. Bom, então, lembrando que agora, a partir desse ponto, nosso circuito se tornou um circuito com apenas uma impedância, né? Nosso circuito equivalente. Né? E aí, vamos usar a lei de Ohm para encontrar essa tensão. Fasor tensão é a impedância equivalente vezes o fasor corrente. Então, 5 com fase 50,19 graus vezes 12 com fase 0 graus. Né? O fasor corrente foi dado lá no começo. Então, o fasor tensão vai ser 5 vezes 12, 60, 50,19 mais 0, 50,19 graus volts. E as correntes em cada um? Lei de Ohm também, né? Corrente no resistor é a tensão dividido pela impedância dele. Então, 60 com fase 50,19 graus, dividido pela impedância do resistor, que é 8. Puramente resistiva, fase 0. Então, a corrente no resistor é 60 dividido por 8, dá 7,5. E aqui subtrai as fases, 50,19 menos 0 é os próprios 50,19 graus amperes. Corrente no indutor é a tensão dividido pela impedância dele. Então, nós vamos ter tensão que nós encontramos, 60 com fase 50,19 graus, dividido pela impedância do indutor. J4 é 4 com fase 90 na forma polar. Fazendo essa divisão, 60 por 4 dá 15. 50,19 menos 90 dá menos 39,81 graus em amperes. Então, reparem, olha lá. Corrente tem uma fase menor do que a tensão. Então, está atrasada em relação à tensão, conforme era esperado para o indutor, né? E, finalmente, a nossa corrente no capacitor é a tensão dividido pela impedância dele. Então, nós vamos ter 60 com ângulo de 50,19 graus, dividido pela impedância do capacitor, menos J10, que já passando para a forma polar é 10 com fase menos 90. Então, a corrente no capacitor, 60 dividido por 10 dá 6, 50,19 menos 90 vai dar 50,19 mais 90, que dá 140,19 graus amperes. Então, mais uma vez, conforme esperado, né? O capacitor tem um ângulo aqui maior do que o da tensão. Quer dizer que ele está
adiantado em relação à tensão. A corrente, né, está adiantada em relação à tensão. Bom, concluímos aqui o exercício. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta aqui? Não, tranquilo. Não? Beleza. Bom, com isso a gente conclui esse primeiro material aqui. A gente já viu, né, todo o comportamento de dispositivos resistivos e reativos, né, tanto indutivos quanto capacitivos, em regime de tensão alternada senoidal, corrente alternada senoidal, né? E aí nós vimos os pormenores da representação fasorial, da associação em série de resistor, indutor e capacitor, da associação em paralelo, né? Impedância equivalente, como é que a gente faz tudo isso aqui. Dentro dessa parte de análise de circuitos, falta a gente falar de potência. Eu pretendo começar a falar de potência com vocês na semana que vem. Aí a gente vai falar sobre aqueles temas que eu já trouxe aqui de potência aparente, potência ativa e reativa, né? Quando a gente fala de corrente contínua, é muito mais simples, nós só temos a potência lá dissipada no resistor, que vocês calculavam. Aqui a gente vai ter tipos diferentes de potência, parece que vocês já falaram um pouco sobre isso no laboratório também, e falar sobre métodos de análise de circuitos, né? Que, na verdade, nós temos métodos, os mesmos métodos vão ser aplicados aqui, com a diferença de que aqui nós temos que trabalhar com números complexos. Além disso, também eu queria passar com vocês algumas aplicações desses circuitos. Então, eu quero falar com vocês sobre filtros, sobre unidades logarítmicas para poder mostrar isso. Isso aí tem uma pancada de aplicação na prática, né? Essa parte de filtros, parte de amplificadores também, de sinais e assim por diante. Eu queria avisar para vocês o seguinte. Primeira coisa, lá no Moodle de vocês, que vocês já estão inseridos, né? Eu já tinha mostrado isso aqui para vocês, mas vocês têm aqui no cabeçalho aqui da disciplina apostilas e livros de circuitos elétricos. Quando vocês entrarem aqui, pessoal, tem um material aqui do professor Francisco, que é um material muito bom. Ele tem uma apostila aqui de circuitos elétricos, essa apostila tem exercícios diferentes, tem coisas diferentes para vocês poderem estudar, tá? E tem essa apostila virtual, que eu vou chamar assim, que tem um monte de informação, tá? E um monte de simulação bacana que dá para vocês fazerem, tá? Então, na hora que vocês entrarem, vai ter um índice aqui à esquerda, então, formas de representação de grandezas senoidais. Aí, primeiro ele vem e fala de forma de onda. E tem um desenho aqui, tá abrindo algumas simulações aqui, ó. Por exemplo, aqui ele está mostrando a correspondência, né, de um ponto P aqui com um ponto da senoide. Então, olha só, na hora que eu estou aqui em zero, está em zero. Aí ele mostra o ângulo e o ponto que a gente está lá, tá? Simulação básica, depois ele tem aqui. Falando sobre diagrama fasorial, ele tem aqui um pouco das contas. Ele mostra aqui, né, um resistor, ó, o fasor rodando aqui, dependendo da fase aí que a gente está observando, né, num determinado momento. Aí aqui eu consigo configurar a frequência. Ó, uma frequência maior ele oscila mais rápido, uma frequência menor ele oscila menos rápido. Podemos ver que tensão e corrente estão em série, estão em fase, né? Então, quando uma está no pico, a outra também está, e assim por diante. Conseguimos ver também o efeito para o indutor. Aqui, ó. Olha a defasagem que existe aí entre tensão e corrente, né? Aqui nós podemos mexer no valor de indutância, né? Mexer no valor de indutância vai mexer nos valores de corrente, de tensão, mas não mexe na defasagem, a defasagem é sempre de 90 graus. Podemos passar aqui para um capacitor. Aqui a gente configura a capacitância dele, né? E ó, a defasagem, reparem que a corrente ela está adiantada. Ó. O pico da corrente ocorre primeiro que o pico da tensão. Aí ele tem aqui uma parte de representação de números complexos, né? Que a gente já viu. Tipos de cargas em circuitos elétricos. E carga resistiva. Entra aqui tem as fórmulas. Aí aquela mesma simulação que dá para ver. Carga capacitiva pura, carga indutiva pura, né?
Tem uma parte aqui que ele fala de potência, que vem antes, mas a gente ainda não falou. Aí, comportamento de RL e RC em série em corrente alternada, RL e RC em paralelo em corrente alternada, circuito RLC série, que a gente falou. Então, ele mostra aqui, faz uma análise das impedâncias, né? Aí tem algumas simulações aqui também. Depois vocês podem mexer aqui um pouquinho. Ó, aqui, o R, o L e o C em série, né? Então, aqui o gerador, um R e um LC em série, a gente consegue configurar a indutância e ver ali a questão das tensões que a gente falou, ó, a tensão no capacitor, a tensão no indutor menos a do capacitor, onde é que está a tensão do resistor, onde é que está a tensão resultante, né? A fase que a gente tem aqui. Esses desenhos que a gente já viu, mas aqui dá para vocês brincarem um pouquinho, dá para vocês mexerem aqui um pouquinho, tá? Aí depois ele fala de aplicações aqui de filtros, eu vou mostrar isso aqui para vocês, escala logarítmica, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Antes de encerrar, eu queria só dar um aviso, lá no SIGA, na disciplina de vocês, eu coloquei um questionário para vocês fazerem, tá? Em relação aí à aula de hoje, a tudo que a gente viu até então. Estou entrando aqui na disciplina de vocês só para poder mostrar. Ele está aqui na nossa semana 5, tá? Eu disponibilizei ele a partir de hoje até o dia 1º de dezembro para vocês fazerem. Então, um questionário aqui de semana 5, vale nota, tá? Então, se atentem aí com prazo e tentem fazer. Qualquer dúvida nos estudos de vocês, eu estou à disposição como sempre. Podem me chamar aqui no Teams, podem me chamar no WhatsApp. E se ninguém quer perguntar mais nada, eu vou parar a gravação